Bom dia! 5 de janeiro de 2025, são por volta de 9 horas e 50 minutos. Eu acordei agora há pouco tempo. Eu costumo acordar mais cedo, para fazer o meu devocional, mas o meu devocional foi 2 horas da manhã. Foi porque eu estava sem sono, não estava conseguindo dormir, então resolvi levantar. Era 1 hora da manhã, levantei, vim beber uma água. Aí peguei um livro para ler, mas Deus me direcionou a ler a Bíblia. Porque durante algum tempo, devido a eu já ter lido a Bíblia várias vezes, porque o meu alimento diário é a palavra da verdade, é aquilo que me sustenta, é aquilo que me dá vida, é aquilo que me direciona no dia a dia, é aquilo que me dá segurança no que eu vou fazer. E eu tenho lido separado alguns livros da Bíblia para ler assim aleatório, e eu ia lendo por parte, fazendo meu devocional todos os dias, dentro dos livros que eu tenho separado, foram do Novo Testamento. Eu vim lendo cada uma delas, cada capítulo, cada versículo, vim estudando, grifando e entendendo. Era o meu devocional, é o meu alimento diário, é a palavra da verdade, é aquilo que me sustenta, é aquilo que me direciona, que me dá uma nova visão. E nessa madrugada, quando eu peguei meu livro para ler, que foi esse livro aqui, eu Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Não sei se todos sabem, eu gosto de falar muito sobre mentalidade. Eu vou começar a fazer um estudo agora de psicanálise. Vou entrar num novo nível, num novo tempo na minha vida. É isso que eu quero, poder ajudar mais pessoas a desbloquear a sua mente, a ressignificar a sua vida. Isso é muito importante quando a gente começa a entender quem nós somos e quem Cristo é em nós e o que Ele fez em nós e para que estamos aqui. É para isso que Deus nos separou, para fazer o propósito e a vontade dEle. Então assim, mas para isso primeiro eu tenho que começar aqui, desbloquear a minha mente, desbloquear os meus pensamentos e começar a colocar pensamentos certos. Porque durante algum tempo eu creio que assim como eu fui, algumas pessoas ainda são. Vêm fazendo as mesmas coisas e tendo os resultados que não queriam, mas querem ter outros resultados. Mas para ter outros resultados eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. E para eu mudar alguma coisa na minha vida, eu primeiro tenho que começar mudando a minha mentalidade, começando colocando alimentos novos. Então para isso precisa ser desbloqueado, precisa ter ressignificar, uma reprogramação. Às vezes você reseta um computador, um celular, reinicia e ele vem se reprogramando, ou seja, ele vem limpando aquilo que está de ruim nele e vem colocando coisa nova. É como se eu fizesse assim, eu vou retirar, eu vou resetar, eu vou reprogramar o meu computador, eu vou dar um reset. É assim que a gente faz com a nossa mente, é dar um reset, é reprogramar, é eu entender que eu posso mudar, porque na Bíblia diz sobre mudança de mentalidade. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou falar isso com mais frequência e vou mostrar para vocês o quanto é importante, o quanto é valioso quando a gente se reprograma e a gente entende quem nós somos. A gente deixa de ser manipulado, a gente deixa de ser enganado e a gente consegue avançar de forma melhor e ter os resultados que a gente sempre sonhou. Então, voltando para cá, para a Bíblia, e eu ontem de madrugada comecei a ler o livro de Gênesis, do início. E Deus foi me mostrando ponto a ponto, cada vírgula, cada ponto, cada pergunta, cada exclamação. E eu fui entendendo, eu fiquei assim, impressionado o quanto Deus ele faz coisas novas todo tempo. Por mais que você leia algo na sua vida, eu já li, eu não vou ler de novo. Leia tudo novamente, porque ali vai ter coisa nova que você ainda não enxergou. E eu comecei a enxergar do livro de Deus, no princípio, Deus criou o céu e a terra, livro de Gênesis, e tudo era sem forma e vazia. E o interessante não tinha nada na terra, não tinha nada. Lá no início Deus foi, e o Espírito de Deus, olha só, o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. E o que é esse pairava? Ele, no meu pensamento, ele ficava lá parado e arquitetando a terra. A terra era sem forma e vazia. Só que Deus, quando o Espírito Santo de Deus estava lá, ele já estava construindo na sua mentalidade tudo o que ia acontecer. Deus é tremendo. Ele construiu a casa, ele fez a casa, a terra não tinha luz, ele falava haja luz, a terra não tinha trevas, ele falava haja trevas. Então assim, Deus ele fez o sol e a lua, fez o céu e a terra, as estrelas, ele construiu
tudo. Ele construiu, ele plantou um jardim no Éden e colocou lá plantas, árvore frutífera, colocou os animais, tudo para eu e você vir lá e descansar. Ele precisava de alguém para cuidar daquele jardim, para cuidar, para zelar pelo aquilo tudo que ele fez. Ele veio no primeiro dia, ele vem construindo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Só que porém, no sétimo dia, Deus mostrou que tudo que ele fez durante esses 6 dias, que foi, ele construiu erva verde, ele construiu árvore, ele construiu fruto, e desse fruto tinha semente, e essa semente, olha como Deus é tremendo, e tudo por palavras. Deus, ele vem construindo as coisas falando. No início ele já vem mostrando que a minha e a sua palavra tem muito poder em tudo aquilo que eu libero. A minha vida começa sobre as palavras que eu libero. Então Deus, ele construiu, ele transformou a terra, que era uma terra sem forma e vazia, num jardim, algo lindo, maravilhoso, porque que Deus colocou as mãos é maravilhoso, mas ele falou: eu quero que seja assim, haja animal, haja fruto, haja aquilo e tudo. E Deus disse, olha só, as palavras com poder de construção, as nossas palavras constroem a nossa vida, a nossa palavra constrói o nosso destino. Tudo aquilo que eu falo, eu já estou construindo lá na frente. Eu já estou declarando o dia de hoje e construindo o meu futuro. Então, quando Deus no início ele ia por palavras, é porque ele estava mostrando para mim e para você que a sua palavra, quando ele construiu o homem, ele deu tudo isso, porque ele construiu o homem das suas próprias mãos. Ele pegou lá o pó da terra e construiu eu e você, e soprou em nós, na nossa narina, o fôlego de vida. O que é esse fôlego de vida? É ele mesmo, ele soprou. O Espírito Santo de Deus entrou dentro do homem que foi construído do pó da terra para ter vida, para fazer a vontade de Deus. E Deus, ele ordenou ao homem, quando ele botou um jardim lá, de todo o fruto desse jardim você pode comer, mas do fruto do bem e do mal, não. Será que Deus aqui, alguém já podem me falar aí se Deus colocou o nome desse fruto? Não, o fruto do jardim, a árvore do centro, do meio do jardim, desse fruto você não pode comer. Deus ordenou, Deus deu uma ordem, ele já sabia o que podia acontecer, porque Deus, ele construiu o homem, no sétimo dia ele descansou. E o que ele fala aqui no sétimo dia descansou? Ele mostra para mim e para você que realmente devemos descansar em algum tempo da nossa vida, que não adianta só trabalho, temos que trabalhar, temos que fazer a vontade dele. Sabe por quê? Porque do seu trabalho você gera os seus frutos, mas depende de você qual tipo de trabalho que você vai fazer e como você vai fazer que esse trabalho gere frutos para você, que esse trabalho gere retorno para você. Deus, ele já te deu a sabedoria. E quando ele fala descansou no sétimo dia, o que ele fala? Ei, descanse. Descanse um tempo da sua vida para que sua mente volte para o lugar, para que seja reprogramada e você tenha novas ideias, você tenha um recomeço, reprograme, não, para que não gere estresse, cansaço mental. A saúde mental hoje em dia está muito forte. As pessoas estão sofrendo sobre a saúde mental. Emocionalmente, começa por aqui. E quando Deus fala descanse, porque terra cansada não produz, ou seja, mente cansada vai gerar estresse e não vai te dar novas ideias e você não vai conseguir produzir nada. E ele colocou lá, só que Deus precisava de um homem para cuidar daquilo. Deus, ele construiu a casa e ele pegou e você e colocou lá, ei, vem, descansa, aqui está todo alimento, aqui está tudo que você precisa, todo recurso para você eu já deixei, só cuidar. Olha como Deus é tremendo, ele já construiu o homem para ele produzir ali, para ele descansar e se alimentar, porque Deus a todo tempo, na oração do Pai Nosso, ele não fala o pão nosso de cada dia. Todos os dias ele dá um pão novo, ele não quer nada velho, ou seja, Deus não quer saber do passado. Hoje o dia está começando, já começou para muita gente que madrugou, o meu está começando agora. Eu tenho que decidir o melhor, porque quando chegar amanhã, Deus tem um pão novo, tem alimento novo, tem provisão nova, e o que passou foi porque eu construí da minha vontade.
Então, comece a fazer do seu dia o melhor, mas chegue no dia de descansar, mentalize: ei, eu fiz o bom essa semana, eu construí uma semana maravilhosa, agradável, produtiva, abençoada. Deus, ele constrói isso e te faz viver o melhor. Viva o melhor de Deus, descanse quando for preciso, mas construa a sua história de forma correta, vivendo na verdade. Eu falo para você que quando Deus colocou lá e falou para o homem: não coma, porque Deus sabia. E Deus, depois ele deu ao homem uma mulher, tirou da sua costela. Isso todo mundo sabe. Porque eu estou voltando ao livro de Gênesis. Eu estou começando o ano. Eu estou começando a leitura. Eu estou me reprogramando aqui. É isso aqui. O Antigo Testamento é de Deus. A palavra cria daqui. Porque no início o Espírito de Deus pairava. Quando Deus falava: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança, Deus ali, ele já estava falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. Deus já estava falando ali. Ele não falou: vou fazer, não, façamos e sopro nele o meu espírito, e em mim você tem o Espírito de Deus. Então receba, tome posse e haja conforme o Espírito de Deus. Deus, ele tem sempre o melhor para mim e para você. E quando ele construiu e falou para ele não comer, é porque se ele comesse, viria a morte. Mas a morte que viria era a morte espiritual. Sabe por quê? Até então, antes disso, os dois, o homem e a mulher, eram nus, eles não tinham vergonha. As suas partes íntimas estavam expostas para tudo. Mas quando o Adão, a mulher, deu ouvido à serpente maldosa, às palavras erradas, ou seja, ela saiu do ambiente em que ela estava, que era as palavras certas, aquilo que dava vida, e deu ouvido a uma dimensão errada na vida dela, frequências de palavras que não dão destino, mas sim tira do foco. São as, como é que eu posso dizer? São as distrações, ou seja, ela começou a dar ouvido às distrações que apareceram e deu ouvido, e aquilo que Deus passou para ela para não comer para o homem, ela foi lá e comeu. Então sofreu com isso Adão e Eva. E com isso, eles viram que estavam nus e foram se esconder. Mas Deus, ele vinha, visitava e continuou visitando, visita até hoje e está conosco até hoje. Então vamos viver o melhor, vamos viver o início, vamos viver aquilo que Deus separou, que Deus tem para a nossa vida. Ele tem vida em abundância, ele tem paz, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem tudo isso, mas você tem que tomar posse e se posicionar como filho. Se posicione como filho amado, aquele que Deus separou. Deus, ele nos adotou como filho. Então mais para frente eu vou ler, eu vou meditar, eu vou estudar, eu vou fazer do meu devocional e vou passar aqui. Esse já é o meu devocional. Esse já é o que Deus separou para mim, é fazer o melhor todos os dias, é buscar o melhor todos os dias. Olha só como eu falei, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus é bem claro aqui. Eu criei homem e mulher para dominar. Quando ele colocou o Espírito dentro de nós, o Espírito de Deus, ele está nos dando autoridade para receber o melhor aqui na terra. Bote na sua mente que você já tem o melhor. Você tem que tomar posse, se posicionar no seu melhor. Não é palavras erradas de inimigo que vão vir, que vão te tirar do foco de Deus. Seja abençoado, seja tocado, seja cheio, transborde desse Espírito. A palavra de Deus habita em você, Deus habita em você. Mas eu estou em pecado.
Você está em pecado por decisão sua, mas Deus ele está ali esperando a sua decisão. Eu não quero, eu não vou, eu não mereço. O que eu mereço é viver o melhor. Eu sou melhor, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou amado, eu sou inteligente, eu sou sábio, o meu corpo é saudável, a minha mente é saudável, e tudo que eu faço e tudo que eu coloco as mãos prospera, é abençoado, e aonde eu chego colocando a planta dos meus pés, eu declaro em marcha e autoridade que Deus já me deu por herança. É eu colocar a planta dos meus pés e onde eu chegar, eu tenho autoridade, tomo posse e eu declaro com as minhas mãos, porque minhas mãos é feita do Senhor. E se minhas mãos é feita do Senhor, eu tomo posse e declaro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada, absolutamente nada. São essas declarações que Deus quer que você faça todos os dias. Tenha um dia abençoado, que esse sábado seja cheio e transborde da presença de Deus na sua vida, na sua casa, que esse ano de 2025 você viva o melhor, porque já estamos vivendo, mas viva você o melhor a cada dia desse ano de 2025. Você foi feito para herdar herança e bênçãos em vida. Em vida você vai viver o melhor, já está vivendo. Tome posse e receba em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.